Bom, boa tarde a todos. Como discente, né? Meu nome é Éder Andrade da Silva, faço parte da qualificação. Esse trabalho é parte da qualificação do doutorado interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade da UNILA. O título do trabalho é #Cube, um sistema híbrido de Energy Harvesting solar termoelétrico para CubeSats. Foi orientado pelo professor Dr. Oswaldo Ideondo Jr. e co-orientado pelo professor Dr. Jorge Javier de Menes Ledesma. Os membros da banca são professor orientador e co-orientador, composto também adicionalmente do professor Dr. Cícero da Rocha Souto, da UFPB, do professor Dr. João Paulo Pereira do Carmo, da USP, e do professor Marco Roberto Cavallari, da Unicamp. O trabalho ele conta com uma introdução, uma apresentação das publicações realizadas durante a pesquisa, materiais e métodos, a integração das publicações ao objeto da tese e a descrição das atividades e cronogramas, seguidos das considerações parciais da tese. Como introdução, a gente tem que a crescente demanda por soluções energéticas eficientes impulsiona as pesquisas voltadas para a redução de perdas, que nesse caso seria o Energy Harvesting, né? Dentro da problemática de satélites, a gente tem os CubeSats, que são uma tendência de baixo custo para conseguir aproveitar a questão de monitoramento orbital, só que eles têm uma deficiência que seria a parte energética, né? Tem uma grande dificuldade devido ao tamanho reduzido, como conseguir captar energia para esse tipo de sistema. E atualmente eles utilizam majoritariamente fotocélulas, painéis fotovoltaicos, que em sua essência aproveitam somente uma parte do potencial de geração disponível no espaço, né? Essa parte seria aproximadamente 58% da radiação, que é o espectro de luz de ultravioleta ao espectro visível. E toda a parte de infravermelho e o espectro maior do que 800 nanômetros, a gente acaba desconsiderando o aproveitamento. E aí entra a solução proposta, que é um STAG-Cube, que é inserir os tags nos CubeSats para fazer o aproveitamento desses 42% de energia que atualmente não são utilizados. O que é um CubeSat? Né? É uma categoria de satélites relativamente recente, em 1999, então ela é padronizada com relação ao tamanho, então é dentro da categoria de nanosatélite, então é um satélite com 10 por 10 por 10, por isso CubeSat, né? E tem uma massa específica de 1,3 quilos. Então, é utilizado para N aplicações, ele tem uma flexibilidade útil aí nas aplicações, tem um baixo custo de lançamento, né, porque utiliza alguns equipamentos, né, dispositivos comerciais, mas mesmo sendo esse baixo custo de lançamento, esse valor pode chegar aí a 1 milhão aproximadamente 1 milhão, né? O foco dos CubeSats é trabalhar dentro da baixa órbita terrestre, então abaixo de 2.000 km, né? O objetivo geral desse trabalho é desenvolver um sistema microgerador híbrido, STEG, composto por células fotovoltaicas e geradores termoelétricos em configuração paralela, integrado ao armazenamento e gerenciamento de energia, com o intuito de aumentar a eficiência energética e a autonomia dos CubeSats. Para atingir esse objetivo, foram especificados os objetivos mais detalhadamente, onde o primeiro deles é revisar e identificar os métodos de coleta de energia na literatura científica e de propriedade intelectual, criar uma prova de conceito e selecionar alguns geradores adequados para as condições térmicas do espaço, projetar o sistema híbrido, então aqui é criar um protótipo, né, definir a melhor estratégia para integrar os dispositivos tanto fotovoltaico quanto termoelétrico na configuração paralela, desenvolver realmente o protótipo por meio de técnicas de microfabricação, então assegurar as compatibilidades de área e montagem dos dispositivos, né, e com relação ao tamanho especificado do CubeSat. Além disso, realizar os experimentos em bancada para validar a eficiência energética e operacional do sistema,
e fazer a análise quali-quantitativa aí da aplicação do STAG para CubeSat, né? Considerando aqui as características operacionais do sistema, né? E aí sim determinar o ganho que foi possível obter com essa integração quando a gente compara ele com aplicações puramente fotovoltaicas. Como justificativa e relevância, este trabalho apresenta uma revisão sistemática que descreve a aplicação de geradores termoelétricos como fonte de energia em CubeSats, a aplicação em si de geradores termoelétricos como fonte de energia para CubeSats, também tem o potencial de incrementar a eficiência total da captação de energia, visto que aqui a gente aproveita a parte que hoje não é aproveitada da energia, que é basicamente o conceito, né, da coleta de energia. O estudo ainda apresenta uma análise comparativa de precisão das diferentes metodologias e da avaliação do desempenho de geradores termoelétricos. Então, aqui são utilizadas as abordagens analíticas, numérico computacional e experimental, e também o desenvolvimento do sistema para gerenciar e armazenar a energia, né, com um controle de carga para equalizar as tensões dos painéis com um supercapacitor e também do TAG com um supercapacitor e o controle, né, do conversor boost para estabilizar a tensão aí no padrão utilizado dentro dos CubeSats, que seria 3.3 e 5 volts. E o final, o desenvolvimento de um protótipo funcional para geração de energia com um sistema híbrido STEC. Como contribuição, a pesquisa visa contribuir para o estado da arte, né, visto que até então não se encontra material nesse segmento para aplicação informada. Também visa desenvolver o conjunto de regras replicável para sistemas e projetos self-power. Então, aqui a gente delimita alguma metodologia de como gerenciar, né, como projetar um sistema de autoalimentado. Desenvolver um sistema de gerenciamento energético adaptativo, que aqui é a questão de equalizar as tensões do painel, do TAG, com o supercapacitor, que é a parte de armazenamento, e posterior com os barramentos, né, os links DC dentro do CubeSat. Validar essa solução híbrida experimentalmente, então criar realmente a solução, um dispositivo, aplicar esse dispositivo a um sistema de condicionamento, né, mostrar as condições aplicadas de forma real, mas em bancada, e disponibilizar essa tecnologia para aplicações transversais em sistemas autônomos, né? Uma vez que validada a forma de como conseguir gerar energia e quantificar o quanto de energia pode ser gerado, a gente pode aplicar essa mesma solução em outros dispositivos. Então, com relação à apresentação das publicações, esse trabalho acabou gerando algumas publicações antes mesmo da qualificação, né? Foram processos parciais para a gente chegar aos objetivos. Então, a primeira publicação foi um capítulo de livro apresentado pela editora Atena. É o capítulo 3 do livro Engenharias e Perspectiva, Ciência, Tecnologia e Inovação. O título da publicação foi Revisão de Técnicas de Energy Harvesting para o Desenvolvimento de Sistemas Autoalimentados, Métodos e Aplicação. A ideia dessa publicação era realmente mostrar uma revisão técnica, né, sobre as técnicas, que é um tema de eficiência energética, também aí vinculados com a parte de eficiência global das emissões e da demanda de energia, né? Então, os métodos que foram levantados foi de termoeletricidade, piezoeletricidade, energia solar, acoplamento magnético e radiofrequência. Lembrando que cada um método desse foi caracterizado nessa publicação e foram elencadas algumas aplicações de acordo com a tecnologia, né? Pelo menos uma indicação de quanto essa tecnologia pode gerar e onde ela poderia estar sendo aplicada dentro de sistemas autoalimentados, né? A ideia aqui é sempre reduzir consumo de energia ou aproveitar, na verdade, né, a situação ocupacional desse dispositivo para aplicar uma tecnologia para reduzir a necessidade de baterias. De forma genérica, é este o contexto, né? A segunda publicação foi uma publicação na revista Energy, um artigo de Qualis A2, então um fator de impacto
3.0, geradores termoelétricos aplicados como fonte de energia em CubeSats, o estado da arte. Essa é uma publicação que explora a solução inovadora, né? Que é realmente a aplicação de tags, então, em CubeSats. Os CubeSats são satélites pequenos, como eu tinha comentado, 10 por 10 por 10, e aqui a ideia é que, à medida que esses satélites se afastam do Sol, gerar energia para eles de uma forma eficiente acaba ficando um pouco mais crítico. E isso acaba limitando a aplicação desses satélites ou o desempenho deles na execução das missões, né? Então, a ideia é mostrar como está a tecnologia hoje, que é puramente fotovoltaica, em grande maioria, ou quais são as outras tecnologias disponíveis e aplicadas nesse segmento, e o estado da arte de uma forma geral para CubeSats, né? Para fazer isso, foi realizado um mapeamento da parte de revisão sistemática através da metodologia PROCNAL-C, onde toda a parte de pesquisa em dados, em bancos de dados científicos, né, foi feito o levantamento de artigos, deu mais de 1.500 artigos inicialmente, sem a parte de filtragem, e depois, com a leitura e execução da metodologia, a filtragem, até verificar os links com as palavras-chave e com o alinhamento com o tema que a gente estava propondo, o portfólio chegou em 39 artigos. O mesmo foi feito para a parte de prospecção tecnológica, então, também aplicando a metodologia, verificados Google Patents, Scopus, WIMP, e mais alguns detalhes, né? Mais alguma pesquisa comercial foi realizada para ver o que realmente tem disponível hoje no mercado. E o total de 34 patentes foi identificada com vinculação ao tema proposto, né? Essas duas publicações trazem a informação de que os tags são viáveis para a aplicação proposta, porém ela necessita de uma otimização geométrica para a adaptação das faces ao CubeSat. Ok, isso faz parte realmente do desenvolvimento. E também existe a possibilidade de trabalhar em cima dos próprios tags, né, do próprio gerador termoelétrico na parte de materiais, com maior figura de mérito ali para melhorar a eficiência do tag. A ideia é trabalhar com um tag comercial disponível, então, visto que o CubeSat é focado em dispositivos comerciais, e aqui também mostra que o impacto potencial, né, seria realmente aumentar a autonomia, principalmente em missões de longo prazo ou órbitas um pouco maiores, né? Então, isso acaba que reduz a dependência exclusiva de células solares. A terceira publicação foi realmente a análise comparativa da metodologia integrada para o projeto elétrico e para a validação do desempenho de geradores termoelétricos em aplicação de coleta de energia. Também foi um artigo publicado na Energy, sendo qualia 2, o fator de impacto 3.0. E o foco aqui era realmente mostrar o passo a passo, né, de como gerenciar, como projetar e aplicar e verificar as respostas do gerador termoelétrico. Então, para isso, ela conta com um passo a passo do modelo analítico, um modelo computacional e um modelo experimental. A base do modelo analítico é realizar os cálculos com base nas curvas de desempenho fornecidas pelo fabricante. Então, serve para um dimensionamento rápido, é ideal para análise inicial, porém ela tem algumas limitações que são não identificar, né, ou ignorar, na verdade, os gradientes não uniformes, então isso não é levado em consideração na hora de fazer os cálculos, e também não considera uma resistência variável, né, porque de acordo com a faixa de operação de temperatura que o tag se encontra, né, o gradiente, a resistência igualitária, né, que possa gerar a máxima transferência de potência acaba mudando. Então, ela é ideal para um projeto conceitual, né, uma prova de conceito, o modelo computacional é utilizado com base em simulações do Simulink, no MATLAB, com os parâmetros variáveis. Aqui a gente ganha precisão, né, porque a gente consegue identificar a variação térmica, dependendo da aplicabilidade, consegue também
alterar os valores de resistência tanto interna do tag quanto da própria carga e consegue simular as condições reais. A limitação, nesse caso aqui, ela requer a entrada de dados precisos, né? Então, aqui acaba precisando de informações concretas e um volume um pouquinho maior de informação. Além disso, ele também utiliza recursos computacionais consideráveis, né? Então, aqui a ideia é que seja complementar ao modo analítico, né? Então, é feita a análise do desempenho de forma dinâmica, e aí, para consolidar esses dois modelos, é necessário fazer o experimento. Então, o artigo ele mostra um experimento com 20 módulos de tag, é a validação empírica, realmente a aplicação da prática, né? Identifica os desafios práticos, né? A montagem em si, como foi feita a montagem, quais foram os resultados, o acoplamento térmico, né? A resistência térmica entre as superfícies. E aí o problema é realmente limitação de custo, né? Tags para geração, eles têm um custo aí, cada um módulo desse de aproximadamente $100. Então, acaba ficando um pouquinho mais caro realmente fazer isso na prática, né? Mas é a aplicação real, valida ele na simulação ambiente, né? E como resultado, apresenta as curvas reais do protótipo, do projeto gerador, sendo possível aí identificar o delta de temperatura, a resistência interna, a potência máxima em qual área de gradiente e também as tensões de saída e corrente do sistema, né? E com isso é possível fazer a comparação, que é a tabela de dados ao lado, né, dos deltas de temperatura entre as faces quente e fria com os valores de saída, né? Então, tensão, corrente e potência em cada modelo. No modelo analítico, no modelo computacional e no modelo experimental. Aqui é bem fácil observar, por exemplo, se a gente pegar ali em 80 graus de delta, que a potência no modelo analítico estava dando em torno de 46 watts, mas na realidade o sistema entregou somente 28,94. Então, existe, né, uma diferença considerável aí, deu um pouco mais da metade entre o que foi calculado e o que o protótipo realmente entregou, né? Então, esse é um ponto já que a gente pode considerar bem válido, uma informação muito importante, né? A quarta publicação foi o desenvolvimento de um sistema autoalimentado com um fotovoltaico orgânico, então um OPV, para captação de energia de iluminação interna. Foi um artigo publicado na Electronics, que é uma revista com cálice A4, isso na parte interdisciplinar. É uma revista bem específica, né? Então, quando a gente classifica ela como interdisciplinar, acaba ficando em cálice A4, né? A ideia desse artigo foi realizar a especificação da carga e do painel. Então, foi levantado a curva IV do painel, levantado as características de consumo da carga, desenvolvido com base nessas características um sistema que pudesse aproveitar ao máximo a energia fornecida pelo painel, caracterizado esse dispositivo, né? Foi realizado o desenvolvimento, prototipado esse desenvolvimento e realizado os testes em ambiente real, né? Então foi aplicado realmente onde está circulado ali na parte de teste esse dispositivo por 30 dias em uso para validar o funcionamento do protótipo, né? Nesse artigo, os destaques são realmente para o OPV, que gera em ambiente indoor até 800 microamperes, é uma eficiência considerada alta aqui, devido à dimensão dele, deu em torno de 20%, tá? Ele é um dispositivo flexível, né, e alimentou um supercapacitor de até 4,2 volts. Esse é um supercapacitor de 20 farads, com baixa autodescarga e um ciclo de vida bem considerável, até algo em torno de 2.000 ciclos de carga e descarga para chegar aos 80% ali, 85% de capacitância ao final lá de 2 anos. Então, um conversor bus foi desenvolvido. Aqui era um ponto bem crítico, né? Gerar um conversor, criar um conversor com um consumo bem reduzido, que fosse eficiente. Então, foi desenvolvido um conversor bus por modulação de frequência de pulso
com baixo ripple, porque a carga não aceitava, e com um consumo de apenas 17 microamperes em standby. E aí, nos testes, né, foram identificadas pela curva de geração a iluminância mínima de 250 lux por 12 horas dia, para poder conseguir operar o sistema de forma autossuficiente, né, eliminando completamente as baterias do dispositivo, que nesse caso era uma fechadura eletrônica. Tá? O consumo da carga ela foi classificada durante esses 30 dias também, onde está representado pelo gráfico de Pitts aqui. 26% era referente ao consumo do regulador shunt para manter a tensão dentro dos limites operacionais do supercapacitor. O consumo do próprio conversor ficou abaixo de 12%, deu 11,96%. O consumo por acionamento, que é o quantas vezes a gente vai lá e abre a fechadura, deu algo em torno de 27%. Sendo que tinha as características, né? 3 acionamentos por dia, durante 10 segundos de acionamento, e o consumo em stand-by do dispositivo deu 27%. Eu acabei trocando os dados aqui, né? Consumo por acionamento 35%, consumo em stand-by 27%, que é um valor bem considerável, né? Só para ter disponibilidade. Essa publicação, a quarta publicação, acabou gerando uma outra publicação, que é uma patente de invenção. Na verdade, foi realizado o pedido, essa patente ainda está em tramitação. Então, uma patente de invenção com o título Sistema de Condicionamento, Alimentação, Armazenamento e Gestão de Energia para sensores e dispositivos eletrônicos autoalimentados por célula fotovoltaica. E além dessa publicação, também teve uma outra publicação que foi desenvolvida durante a execução do doutorado, que foi a publicação publicada na Spring Nettery, que é um capítulo com o título Aplicações de Armazenamento de Energia em Sistema de Energia Renovável. Aqui é a questão de baterias aplicadas ao sistema de distribuição de energia, né? Então, renováveis, na verdade, né? Com base nisso, a gente encerra, na verdade, a parte de publicações realizadas durante o doutorado e entra na parte de materiais e métodos. Aqui a ideia foi dividir em 4 passos: revisão de literatura, a prova de conceito, a modelagem e o desenvolvimento, e além disso, a análise de resultados, né? Dentro da revisão, uma revisão abrangente das técnicas de coleta de energia, uma revisão mais focada para a aplicação realmente que a gente tem ideia, e a prova de conceito, montar o protótipo em si e selecionar e caracterizar os materiais, e logo em seguida desenvolver a parte analítica, numérica computacional, experimental e fazer a análise desses resultados, né? Mas por que tags, né? Qual é a justificativa para aplicar tag? Visto que a gente fez a revisão, o princípio de gradiente de temperatura, né? Então a operação do tag é por gradiente de temperatura. A gente tem nessa aplicação essa possibilidade de fazer esse aproveitamento. A eficiência é relativamente baixa, 15%, mas a ideia é aproveitar algo que não está sendo aproveitado. Então, é melhor 1% de alguma coisa do que 0% de nada, né? Funciona sem a luz solar, então acaba que dá perspectiva para aumentar a eficiência, né? E a dependência acaba sendo reduzida de uma única tecnologia. E por outro lado, a gente tem as células solares, que têm um desempenho melhor, em torno de 30%, 32%, só que ela depende especificamente da exposição solar, né? Então a ideia é complementar, né? Não é simplesmente utilizar o tag no lugar das células solares. Então a ideia é fazer um complemento dessa tecnologia para aumentar a eficiência da conversão como um todo. Dentro da revisão sistemática, que foram as 2 primeiras publicações, foi levantado os artigos de maior relevância. Então, esse levantamento, né, essa maior relevância se dá basicamente pelo número de citação e alinhamento com o tema, né? Então, o que tem o maior número de citação, ele apresenta os avanços da produção de tags, tanto em termos de design e otimização, quanto na classificação e a aplicação laboral da indústria.
e aborda a melhor relação entre a figura de mérito e o aumento das temperaturas de operação. Então, aumenta o gradiente e aumenta a faixa de temperatura que esse material acaba sendo utilizado, né? É uma publicação de 2017, tá? Ela teve 1.185 citações. A segunda mais relevante tem 762 citações e ela revisa, né, de forma substancial as pesquisas e as discussões dos materiais termoelétricos para as aplicações práticas, tá? Então, ilustra as barreiras existentes com relação à tecnologia e põe os temas de pesquisa futura. A terceira realiza um estado da arte da capacidade dos CubeSats, com foco em missões científicas, o qual avalia o potencial e a capacidade em possibilitar missões de alta qualidade científica a baixo custo. Então, alinha-se com um tema, teve 534 citações. A quarta, 493 citações, e abordou uma análise detalhada no que se refere à avaliação das tecnologias utilizadas em nanosatélites. Então, aqui, e picosatélites também, tá? Trata-se da parte histórica, né? A parte de lançamento, as topologias, o propósito, para que se aplica cada satélite, e os funcionamentos dos subsistemas, né? Para ter uma visão geral da aplicação em si. A quinta, o quinto artigo apresenta uma revisão histórica dos geradores termoelétricos radioisotópicos, então os RTGs, e os mecanismos de conversão, né? Foge um pouquinho dos tags, mas é para ilustrar a não aplicação, né, dos tags realmente na parte de revisão realizada, né? Com relação à parte industrial, né, ou de tecnologia, o que foi tirado da parte de patentes. Também foi considerado aqui as 5 patentes com maior relevância, sendo a primeira delas uma patente chinesa de 2019. E cada patente aqui está vinculada a uma ilustração, né? Então, na sequência, da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? A primeira invenção propõe um método de gerar eletricidade aproveitando o gradiente de temperatura na superfície. Então, aplicação de tags em CubeSats, somente tags, né? Acaba eliminando aqui a parte de solar. Essa patente ela já está inválida, na verdade, não foi realizado o pagamento das taxas, então ela existe, mas está como expirada lá no site de propriedade intelectual. A segunda patente é uma invenção de um dispositivo denominado gerador magneto-termoelétrico, que é aquele que está mais à direita, com as peças espalhadas. É um dispositivo que também vai gerar eletricidade, mas usa uma parte térmica, mas não tem vínculo nenhum com a proposta que está sendo informada aqui. O terceiro é uma patente que descreve o sistema de aparelhos e métodos para fabricar dispositivos de filmes finos, nano-engenheirados, para aplicações fotovoltaicas e pode ser aplicado no espaço, né, mas não tem a construção, é simplesmente quanto à produção desses dispositivos. A quarta, a parte de nanotubos, né, materiais termoelétricos baseado em nanotubos, é uma construção bem diferente do proposto. E a quinta aqui é a parte de radioisotópico, né? Então, aqui foge completamente, né? Com relação à revisão, né, a revisão de literatura, as publicações 1 e 2, as lacunas que foram identificadas através dessa revisão foram que a maioria dos artigos utilizam simulação da parte de análise térmica, outros foram revisões overview, pouquíssimos dispositivos têm aplicações práticas, tá? Nenhuma das aplicações estuda ou explora, né, o S-Tag como uma fonte primária de energia em CubeSat, e o mesmo para as patentes. O foco da patente e das patentes, em grande maioria, é a otimização estrutural, então painéis solares flexíveis, aqueles que podem se expandir, ou então alguma tecnologia que não está em conversa com
a proposta, né? Ou seja, nenhuma patente também aborda a S-Tech como fonte energética principal, né? Então, isso gera uma lacuna bem interessante, né, para questão de novas tecnologias e apontamentos aí de teses novas, né? Para fazer o dimensionamento e a prova de conceito, a gente entra, uma vez encontrado o ponto de a lacuna, né, o gap, para poder estar trabalhando nessa tecnologia, foi necessário estimar ou, né, calcular, definir, na verdade, as condições de geração que vão ser utilizadas, porque a gente tem um meio para poder gerar o protótipo, né? Sem a definição da onde vai ser aplicado, gerar um protótipo de forma genérica acaba ficando muito complexo. Então, as condições de geração definidas foram uma órbita de 90 minutos, isso está dentro do range de Leo, né, da órbita dos CubeSats, é uma órbita bem comum, na verdade, tá? Onde em 90 minutos circulando a Terra, 60 minutos dessa órbita é disposição solar, então a 1.367 watts por metro, né, a radiação, e o range de temperatura dentro da Leo ela pode ir de menos 40 até 125 graus Celsius. Então, a literatura fala em deltas de temperatura de 0 a 60 graus, mais ou menos, nas faces do CubeSat. Mas isso depende realmente da estrutura, né? E do tipo de material que está sendo utilizado. Com relação à carga, aqui, como não é definido a aplicação do CubeSat, né, não tem a carga definida, vai ser uma câmera que vai estar rodando, vai ser sei lá, algum sensor de monitoramento, um laser. Então, foram definidas as condições com base na análise da literatura, como consumo mínimo de 2 watt-hora, que é para manter um sistema operacional dentro de controle térmico interno, estabilização e consumo de pico de 10 watts-hora. Isso também levando em consideração que é um cubo de 10 por 10, né? Que a dimensão ela é bem crítica, né? Então a ideia é fazer uma estrutura mecânica de alumínio, integrada com a fotocélula, acoplado termicamente com um tag e o EPS, né, que é o Sistema de Gerenciamento de Energia e de Equalização, né. Para fazer isso, foram definidas as condições de contorno, então foi feito o projeto inicial, o escopo do desenho da estrutura, e simulada essa estrutura com tags, utilizando o console, onde foi possível obter ali 316 kelvins de temperatura em uma das faces. Isso dá por volta ali de 120 graus, né? Essa foi a estrutura sem nenhum tratamento, alumínio cru, só para ver a disposição, né, dentro do tamanho, qual era o range, né, qual era a temperatura máxima que ia estar sendo possível atingir. Então, aqui ainda tem que ser retrabalhado, né, a gente tem que montar uma estrutura, adicionar o painel fotovoltaico na simulação. Aqui foi simplesmente da estrutura limpa, né, sem detalhamento, sem pintura, sem anodização do alumínio, nada, né? A estrutura crua, vamos colocar assim. Com isso, a gente consegue tirar as informações de temperatura para realizar os cálculos e o dimensionamento de forma geral do projeto, né? Do protótipo a ser desenvolvido, tá? Esse dimensionamento segue o artigo 3, né, que é os modelos analítico, numérico computacional e o protótipo experimental. Então, vai ser utilizado as curvas fornecidas pelo fabricante, simulado a parte de gradientes e resistências utilizando um modelo computacional e, na sequência, obviamente, montar aí o protótipo dentro dessas simulações para ver quais são as hipóteses de melhor eficiência ali e fazer os ajustes necessários, né? O conceito, né, o projeto conceitual da parte de geração com tags tem um alvo em vista já, é um tag da Thermonamic, esse modelo, TEHP1 1263/1.5. É um modelo que suporta temperaturas de até 330 graus.
com picos aí de 400 graus Celsius, a potência de saída em carga, né, de 5,3 watts por pastilha, tá? Uma tensão de circuito aberto de 8,2 volts, uma corrente máxima de 1,3. Então, se considerar a área, né, desse dispositivo e a potência máxima dele entregue, a gente teria, se todas as faces fossem compostas por 4 tags, 6 faces do cubo, o total de potência instalada de 127 watts, ponto 92, né? E aí, aqui tem a ilustração das curvas de tensão com, com o gradiente de temperatura, e a forma que é calculado, né, as tensões encontradas é realmente uma interpolação dos dados do fabricante, né, interpolação dos dados retirados aí desses gráficos, tá? Com relação ao projeto da parte fotovoltaica, o que limita aqui é a área do CubeSat, então não vai estar sendo trabalhado com um painel flexível, a gente tem uma área frontal em cada face de 10 por 10, então a ideia é aproveitar o máximo possível dessa área. Para aproveitar o máximo possível dessa área, foi feita, na verdade, uma pesquisa, né, com os painéis, e o que mais se aproxima aí de 10 por 10 é este painel de 90 por 90. Existe uma possibilidade também de um outro painel de 80 por 80, que tem um pouco mais de eficiência também, tá? Mas, considerando esse de 90 por 90, uma eficiência de 24%, uma tensão de saída de 5 volts e uma potência de saída em carga de 1 watt. Então, 6 faces, uma potência instalada de até 6 watts. Aqui a gente nota uma diferença considerável, né, entre a potência instalada de tag, possivelmente, né, e a potência instalada de fotovoltaica. Né? Se observar a geração em si, a disponibilidade, né, do que tem de área, a probabilidade de gerar mais energia com um tag do que realmente com um fotovoltaico. O projeto conceitual da EPS consiste basicamente em utilizar a mesma técnica da publicação 4, que foi observar a carga, né, gerar as curvas de desempenho da carga, do gerador, na verdade, gerar as curvas necessárias para a carga, variar as resistências da carga e ver realmente onde está o ponto de melhor aproveitamento. Fazer a configuração paralela do PV com o tag, cada um desses alimentar um supercapacitor, e aí sim disponibilizar isso num link DC que pode ser reutilizado, né? A capacidade aqui para gerenciar 6 tags, ter uma conversão de eficiência elevada, que a gente fala em acima de 90%, regular as tensões de saída, né? Um capacitor, o supercapacitor menor ali, aquele preto, tem 20 farads, e esse rosa ali, ele tem 1.100 farads. Então, aqui fazendo combinado, né, na verdade, os dois sistemas, a gente consegue potência suficiente já para armazenar a energia do sistema em operação mínima, tá? A ideia aqui é operar esse sistema, né, suprir o sistema durante a falta de disposição de energia, né? Para fazer isso, é utilizado o conceito de dois conversores bust operando em paralelo, sendo o MPPT em modo esterese, então controlado por um transistor. A gente fixa, né, uma vez configurada, definido a curva IV, a gente consegue fixar o ponto de máxima transferência e aí utiliza o próprio conversor bust para controlar e regular a carga em cima do capacitor Cout ali, né? Então a gente define o limite de operação do capacitor, vai ter um feedback para controlar a quantidade de energia entregue para o indutor, isso tanto para o PV quanto para o tag, e as duas saídas são controladas por um bypass ali de saída, né? Ver se está dentro do range, libera a saída, não está dentro do range, não libera a saída. Isso a gente consegue controlar dessa forma, né? Como gerenciar um link para alimentar. Depois desse link, a gente conseguiria ajustar, aí eu coloquei 6, né? Um para cada face, mas isso é expansível, né? Se for para outra aplicação.
nessa aplicação um para cada face. É possível ainda adicionar nesse link um outro supercapacitor ou uma outra bateria, né, para fazer um sistema híbrido para aumentar a capacidade de armazenamento. Né, e aí sim, daí desse dispositivo, ou com ou sem ele, fazer os dois conversores DC, né, o de 5 volts e o de 3,2 volts, 10 watts de potência de saída cada um, né? Picos de 10 watts, né? Então, 5 volts, 2 amperes, 3 volts, 3,3 amperes. O projeto da estrutura. Aqui a ideia dessa aplicação não é focar na estrutura, né? A gente vai simplesmente montar a estrutura para fazer o acoplamento do painel com o tag e possibilitar a execução, né, o desenvolvimento do gerador. Não é para fazer a análise da estrutura em si, e sim do projeto gerador. Então, é uma estrutura usinada em alumínio, alta condutibilidade térmica, né? Ela acaba favorecendo aí a transferência de calor do painel para o tag. Entre o painel e o tag tem um gap ali, que é uma área para inserir um isolador térmico, obviamente, é o material necessário. A montagem acaba sendo facilitada, né? Porque o alumínio é fácil de usinar, então a gente consegue trabalhar bem, né, em formatos e formas de fixação. E aí a ideia é fazer essa montagem para aproveitar o máximo de geração das 6 faces, certo? Para fazer a validação, tem disponível um simulador de condições, né? Então, caso não seja possível utilizar o simulador solar da universidade, a ideia é montar uma estrutura para fazer um simulador de condições, basicamente a parte de solar, controlar LEDs de full espectro e de infravermelho, para gerenciar o espectro total da energia disponibilizada pelo Sol, né, fazer a radiação completa, e a parte de gradiente de temperatura, fazer utilizando os TECs. Nesse caso, a gente tem disponível TECs de 90 watts, acho que tem umas 6 pastilhas de 90 watts, que dá uma diferença aí de mais ou menos, né, 80 graus entre as superfícies ali, né? Então consegue gerar o gradiente dentro da faixa de operação. Então, simular ele com relação à radiação solar, né? Ele, digo, o TAG e o PV de forma isolada, o PV para gerar as curvas de tensão aberta, tensão de circuito aberto e curva IV, e com o gradiente térmico, fazer a parte do TAG, né? Também tensão de circuito aberto e a parte de curva de potência por delta de temperatura. Daí, com essas informações, todas as outras informações podem ser calculadas, né? Então, obviamente, aqui foi resumida essa parte de cálculo, né? Devido ao tempo, a gente acabou reduzindo bastante a apresentação, mas esse seria o conceito. A validação e análise dentro do S-Tag, da mesma forma, uma vez montado esse protótipo, carregado o supercapacitor, duas fontes, uma de 5 e uma de 3, é aplicado uma carga eletrônica para ficar variando as temperaturas, né? E aí aqui a gente consegue fazer as métricas de validação, então consegue descarregar ele em potência máxima, meia potência, baixa potência, calcular a autonomia devido à descarga constante, e aí definir os testes básicos de fonte, né? Então, seria o circuito utilizado, né? Para validar, né, as métricas que serão levantadas a parte de desempenho termoelétrico, então, quanto de eficiência teve nesse dispositivo, quais os dados foram possíveis identificar, a questão de robustez, então, ficou estável, se eu aplicar um pico de demanda na fonte, ela vai se manter com a tensão fixa, e também a partir de comparação, né, com sistemas que fossem somente fotovoltaicos. O que a gente ganha quando se aplica o tag, fazendo o S-tag como um todo, né? Para analisar os dados e a validação, vai ser feito o confronto aí das respostas do experimento com o que for simulado e também a identificação de falhas ou possíveis melhorias, né? Para a parte de cronograma, até o momento, o programa é dividido em 4 anos, né? Até o momento foram executadas
as etapas de 1 a 5, a gente está na sexta etapa, terceiro ano. Então, daqui para frente, tem um ano para desenvolver o protótipo em si, fazer a validação e gerar o material, né, os dados. Então, da primeira à sexta etapa já foram realizados, que era cursar as disciplinas do doutorado, fazer as revisões bibliográficas e do estado da arte, definir os métodos de modelagem do microgerador, realizar, né, uma prototipação inicial de um sistema autoalimentado e desenvolver a prova de conceito. Então, da sétima etapa, realizar a qualificação. Após realizar a qualificação, produzir o protótipo STEC. Aqui eu destaco que os materiais já foram encaminhados, algumas importações já chegaram, algumas ainda estão chegando. Fazer a adequação desse protótipo a ser desenvolvido e apresentar aí esses resultados com a produção de uma nova publicação, seguida aí da defesa da tese, né? Com relação às configurações, às considerações parciais da tese, o objetivo já está bem definido, o progresso já está apresentado em 4 publicações que foram conversando com o tema da tese, né? Então, a revisão abrangente, a revisão focada, a análise das metodologias para aplicação do desempenho dos tags e também o desenvolvimento do sistema de self-power, né, do sistema autoalimentado. Então, até agora, tudo indica que os resultados validam a aplicabilidade e a viabilidade do STAG para aplicação em CubeSats, né? Então, o que a gente espera com esse desenvolvimento é cumprir com os objetivos estabelecidos lá no início, desenvolver um gerador STAG, validar e caracterizar ele com os limites operacionais definidos, né? Criar um datasheet do nosso dispositivo, vamos colocar assim, onde mostra as informações de operação e os resultados disponíveis dele, e gerar, no mínimo, né, mais uma publicação científica ou um pedido de patente com relação a essa aplicação desenvolvida, certo? Deixo aqui meus agradecimentos ao professor Oswaldo, paciência e orientação ao longo desses anos, né, um trabalho contínuo de melhoria, ao professor Jorge, aos membros da banca avaliadora também, e a todos os graduandos de IC que tive a honra de orientar e que, de alguma forma, contribuíram para a pesquisa, né? Eu tenho a visão de que ciência não se faz sozinho, então é sempre bom a gente contar com alguém que possa fazer os testes, que possa ser conversado ao meio do caminho sobre as hipóteses, né? Também ao Unila pelo acolhimento e a oportunidade, e ao CNPq e à CAPES pelo apoio financeiro, certo? Encerro aqui a minha apresentação. As referências estão todas disponíveis nos artigos que foram publicados, né? Eu considero todas as referências dos artigos também referências dessa apresentação, e todas as imagens que constam nesse artigo foram ou de produção própria minha, né, do autor, ou estão devidamente referenciadas nos artigos, tá? Obrigado a todos. Encerro a apresentação.